Bem, gente, vamos dar continuidade na nossa aula aqui. Fiquei de mandar esse daqui semana passada para vocês e acabei não mandando. Mas vai hoje, aqueles que chegaram, aproveita para poder acompanhar o conteúdo. O plano geral de construção ele é baseado em 4 pontos. Tá? O primeiro deles é o zigomorfismo, que assim, são princípios morfológicos. Tá? A princípio morfológico é a base ou a partir de onde eles são formados, certo? Então, o zigomorfismo ele defende o seguinte, que eles são formados pelo princípio, ou seja, é um dos princípios que quer dizer o quê? Par e forma, que é formado em lado direito e lado esquerdo, ou quer dizer o quê? Que duas porções que são semelhantes. A, do outro princípio morfológico que participa do plano geral de construção, ele é chamado de metamerismo, que quer dizer uma série linear, como diz aqui embaixo. Por exemplo, uma série crânio-caudal, que vai formar estruturas que são semelhantes. Por exemplo, as vértebras, as costelas, o esqueleto apendicular, que são os membros torácicos e os membros pélvicos. Depois disso vem a parte de tubulação, tá? Outro princípio morfológico do plano geral de construção, que ele vai abranger a presença de 2 tubos, sendo um dorsal e um ventral. O tubo dorsal ele é menor, que é o tubo neural, ou seja, é o espaço que tem dentro das vértebras da coluna, ou que por onde passa a medula, e a porção ventral é o tronco, tá? O que envolve ali tórax, abdômen e pelve, onde estão alojadas todas as vísceras. E do princípio de estratificação, ela abriga as camadas, tá? Em estratos, por exemplo, da pele, dos músculos, são estruturas que são dispostas em camadas. Então, dos princípios morfológicos ou do plano geral de construção, só para recapitular. Primeiro, zigomorfismo, lado direita e esquerda são semelhantes, ou seja, os pares. O metamerismo é uma série linear de estruturas que são semelhantes em sentido crânio-caudal. O terceiro deles é a tubulação, porque formam os tubos, aqui tubo dorsal e tubo ventral. Tubo dorsal, também tubo nervoso, ok? Que abriga a coluna vertebral, e a estratificação, que é formada em estratos, em camadas, para visualizar algo mais ou menos desse princípio. Ok? Então, a estratificação para verificar as camadas. Então, como que a gente define variação anatômica? Variação anatômica é tido como ligeiros desvios do padrão morfológico normal de um órgão que recebe a denominação variações. Quando ela só tem uma modificação de forma, ela é tida como normal. Mas quando existe uma alteração da forma, ela é patológica. Ok? A gente não pode confundir patológico com órgão rudimentar. Órgãos rudimentares são aqueles órgãos ou estruturas que elas foram menos desenvolvidas, tá? Por exemplo, que está falando, são aqueles que possuem um desenvolvimento melhor ou completo em outra espécie. Por exemplo, o primeiro dente, o premolar, o primeiro premolar dos equinos, ele é rudimentar quando comparado às outras espécies. Os metacarpos, tá? O segundo e o quarto metacarpo nos equinos, ele pode ser comparado rudimentar ou considerado rudimentar se ele for comparado, por exemplo, ao das outras espécies. Então, é tido como rudimentar aquilo que desenvolve uma função normal ou um tamanho normal em outra espécie, mas naquela espécie ela é pequena ou às vezes afuncional.
Algumas definições. Homologia, ela vai se referir a estruturas que são idênticas, que possuem a mesma origem e localização em animais diferentes. Por exemplo, membros torácicos de um cavalo e as asas de uma ave. Tá? São estruturas idênticas, ou seja, semelhantes, mas não apresentam as mesmas funções. Já a analogia, ela identifica pela função. Tá? Por exemplo, os pulmões das aves e as guelras dos peixes são estruturas diferentes, mas são responsáveis pelas trocas gasosas nessas espécies. Então, a analogia ela faz isso, ela é muito mais identificada pela função do que pela estrutura. Então, só para fixar, órgãos homólogos não possuem necessariamente a mesma função. Existe uma definição aqui de Ruffini, de 1929, que fala o seguinte: a forma é a imagem plástica da função. Normal em medicina veterinária humana quer dizer sadio. Em anatomia ela pode apresentar conotações diferentes. Algumas delas. A primeira, ela pode ser a estrutura mais frequente, ou seja, mais do que 50% sob o ponto de vista estatístico. O segundo, pode ser a estrutura mais adequada para realizar atividades ótimas sob as exigências fisiológicas. E o terceiro, pode ser a melhor estrutura como um resultado da seleção natural sob o ponto de vista idealista. Então, assim, como que define o que é normal? Atualmente, do ponto de vista estatístico é o que prevalece, ou seja, se for realizado um estudo anatômico e encontrar em mais de 50% na amostra ou na população, aquela estrutura é considerada normal. Digamos, fez um estudo em 100 cães. 51 desses animais apresentavam uma estrutura semelhante. Quer dizer que aquela estrutura ela é normal para aquela espécie, tá? Ou para aquela população animal. Mais algumas definições. Quando diz que alguma estrutura ou uma variação anatômica ela é rara, ela tem que aparecer em apenas 1 a 2% da população. Ok? Então, para eu dizer que algo é raro, ele tem que aparecer no máximo em 2% da população. Digamos, a presença, vamos supor, de uma costela a mais no cachorro. Se a minha população for de 100 animais, não pode ter mais do que 2 cães nessa população com essa costela a mais. Aí isso é raro. O que é uma anomalia? É um grave desvio do padrão normal que é acompanhado pela alteração ou depreciação da função, certo? Conforme essa anomalia ela possa comprometer ou não a vida do indivíduo, ela pode ser chamada de monstruosidade. Só vale lembrar o seguinte, que uma monstruosidade em um período do ano ou do século, ela pode deixar de ser isso, porque, por exemplo, igual diz essa definição, o progresso da medicina, principalmente na cirurgia, tornou possível a sobrevivência de crianças nascidas com anomalias. Então, o que acontecia? Uma anomalia que aquela criança ia morrer porque não existia tratamento, eles chamavam de monstruosidade. A partir do momento que ocorreu o tratamento para aquela anomalia, aquilo deixou de ser uma monstruosidade, certo? Então, assim, se existe tratamento, tá, para um grave desvio do padrão normal, então eu não posso chamar de monstruosidade. Então, essas variações anatômicas elas podem ser encontradas em algumas das situações: holotopia, sintopia, idiotopia ou histotopia. Então, a holotopia é a relação entre o órgão e o corpo como um todo. Por exemplo, ela vai definir a posição do órgão no corpo do animal.
A sintopia é a relação da estrutura e seus órgãos adjacentes imediatos. Por exemplo, ela vai definir as relações íntimas dos órgãos e seus vizinhos. A idiotopia é a relação das partes de um órgão entre si. Ela vai definir a forma de um órgão. A histotopia é a relação das camadas tônicas ou tecidos de um órgão em si, ou seja, conforme é composto histologicamente aquele órgão. Isso é a histologia que estuda. Fatores gerais de variação anatômica. A idade é ou seja, um animal filhote não quer dizer que ele é a miniatura de um animal adulto. Digamos, um filhote ele tem um timo desenvolvido e um adulto não possui praticamente timo, apenas talvez sinais rudimentares. Sexo. Por exemplo, nas aves, os machos possuem penas características e as fêmeas também possuem penas características. Por exemplo, geralmente o galo, o pavão, eles têm cores que chamam mais atenção do que as suas respectivas fêmeas. Raça. Existem características de raças, por exemplo, em bovinos. Bovinos de origem indiana, por exemplo, o Nelore, eles possuem a corcova, que é o cupim. Já de origem europeia, não possuem. O biótipo. O que é o biótipo? Vamos pôr em pessoas. Existem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras. Isso não quer dizer que seja uma anomalia ou qualquer coisa do tipo, apenas um fator geral de variação anatômica. A evolução. Conforme os animais foram pressionados pelo ambiente, ocorreu a evolução, tá? Existe lá a lei da evolução, e essa evolução acompanhou alguns animais com suas variações anatômicas. O meio ambiente, tá? Ele vai apresentar algumas características, né? Por exemplo, animais que têm grande característica ou forte característica genética, o meio ambiente vai determinar se ela manifesta ou não, tá? E não quer dizer que isso seja qualquer patologia ou alteração, é apenas uma variação anatômica. E variações específicas, certo? Por exemplo, as variações específicas geralmente elas estão associadas a espécies, por exemplo, a ausência da vesícula biliar no equino, a presença do divertículo suburetral nas vacas, o divertículo uretral nos suínos. São variações específicas de espécies. Como nós falamos em patologia, tá? Trouxe a definição aqui desse site lá da USP, que é qualquer desvio anatômico ou fisiológico em relação a uma normalidade, que constitua uma doença ou caracterize determinada doença. Tá? Então a patologia vai ser o estudo disso aqui. Tá? É o estudo de qualquer desvio anatômico ou fisiológico em relação à normalidade, que constitua uma doença ou caracterize determinada doença. Ok? Vamos entrar na parte de osteologia. Tá? Osteologicamente, o esqueleto é dividido em três: axial, apendicular, esplâncnico ou visceral. Tá? Aqui no axial, coluna vertebral, costelas, externo e crânio. Esqueleto apendicular, ossos dos membros. E o visceral vai entrar de algumas vísceras ou órgãos, por exemplo, o osso peniano dos cães, dos gatos e o cardíaco dos bovinos, que é o interatrial. Em relação ao esqueleto, eu vou deixar o link de um outro vídeo aqui que fala da divisão dos três esqueletos com os ossos certinho. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.